Esse texto é um texto muito importante que fala sobre a criação de Deus, a criação do homem e da mulher, e fala sobre aquilo que Deus colocou no coração de todo homem, é aquilo que o reformador João Calvino vai chamar do senso do divino. E então todos os seres humanos têm, embora depois do pecado eles tentam, o ser humano tenta sufocar essa imagem e semelhança de Deus, tenta tirá-la da sua vida, mas isso não é possível, porque foi Deus quem colocou isso nos seus corações. Nós vamos agora, meus irmãos, partir então para o sermão desta manhã. Eu quero trazer para vocês um detalhe de uma palestra que foi proferida na cidade de Genebra por um teólogo da Igreja Reformada Suíça, chamado Lukas Witscher. Ele esteve em uma conferência em 1966, há muito tempo atrás, e ele afirmou algo contundente. Ele afirmou: a igreja deve ser aquilo pelo qual Jesus orou. Repetindo, a igreja deve ser aquilo pelo qual Jesus orou. Essa frase nos confronta então com o texto que nós iremos ler agora e iremos refletir sobre ele nesta manhã, que será no capítulo 17 de João, na conhecida oração sacerdotal de Cristo, onde o Senhor, na véspera da sua crucificação, ele revela que há um forte, um profundo sentimento no seu coração. Esse sentimento é o amor dele pela a igreja. Nessa oração, ele intercede por ela, por essa igreja. Ele intercede não apenas pelos primeiros discípulos, os primeiros apóstolos que estavam mais próximos dele ali, mas ele intercede também por todos aqueles que crerão nele mediante a pregação do Evangelho. Mediante a pregação do Evangelho. E é interessante, meus queridos irmãos, observarmos que Jesus, ele não ora pelos templos, ou seja, pelos edifícios. Ele não ora também por estratégias que a sua igreja venha a desenvolver no futuro. Ele não ora por instituições, mas ele ora sim por uma comunidade viva, orgânica, que é a sua igreja, para que ela reflita a glória de Deus no mundo. Essa então é aquilo que nós iremos focar nesta manhã, lendo o capítulo 17 de João. É um texto longo, mas eu preciso ler esse texto completamente, que diz assim, João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e lhe disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus,
tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. A palavra viva e eficaz. Que essa palavra nos confronte, nos console, Senhor, nesta manhã, porque nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, João 17 é a oração final de Jesus antes da sua prisão, entendendo, antes dele ir para o jardim de Getsêmani, e também está em oração ali, mas essa aqui especificamente é uma oração, a última oração registrada, no qual nós podemos ver que Jesus se coloca como sendo o sumo sacerdote, e ele intercede pela sua igreja, a igreja do presente, naquele momento em que já existia um grupo grande, formado por pessoas do Antigo Testamento, agora uma igreja neotestamentária que estava próxima de ser iniciada, e roga também por aqueles
que virão a crer nele no futuro, pedindo algumas coisas interessantes nessa oração. Pedindo que ela seja uma igreja única, pedindo que ela seja uma igreja santa, pedindo que ela seja uma igreja, não se assuste com o nome, católica, pedindo que ela seja uma igreja apostólica, para que o mundo, vendo essas características da igreja, creia que Jesus é o enviado de Deus. Pois bem, meus irmãos, essa oração também, ela tem alguns outros detalhes. Por exemplo, é uma oração escatológica, ou seja, aponta para eventos futuros. Ela é também uma oração missional. Missional aqui, entenda-se, uma igreja que não somente tem o departamento de missões, mas uma igreja que vive em missão todos os dias, desejando proclamar as verdades de Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso lado. E é também uma oração profundamente pastoral, de alguém que conhece a nossa necessidade, de alguém que está preocupado com o seu rebanho. E ela é feita, então, na iminência de um sacrifício supremo, no qual ele daria a sua vida pela sua igreja. Para o Dr. William Hendrickson, é um famoso comentarista do Novo Testamento, ele diz que esta oração, ela pode ser vista como a consumação dos discursos anteriores, ou seja, o ápice dos ensinamentos de Cristo, que estão assim de uma forma muito profunda a partir do capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e agora no 17, ela é o auge desses ensinamentos. Vale ressaltar que essa oração é única. Essa oração, por exemplo, ela não pode ser feita por nós, porque nós não somos sumos sacerdotes. Essa oração foi feita pelo Senhor. O seu autor é a segunda pessoa da Trindade que está aqui orando, está aqui intercedendo ainda naquilo que é chamado do seu estado de humilhação. Ele se fez carne para habitar entre nós, e esse então é um momento muito especial no qual ele ora prestes a cumprir com o plano de Deus, de que seria que ele morresse para pagar pelo pecado do seu povo, ou seja, da sua igreja. Também é importante destacar que a segunda pessoa da Trindade, ela ora se dirigindo ao próprio Pai Santo e Justo. O Filho declara isso muito prontamente, porque ele veio aqui cumprir um papel determinado pela própria Trindade, que se reúne antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa fosse criada, e ele vem fazer isso em obediência ao Pai, e portanto ele aqui ora ao seu Pai que está nos céus. Um outro detalhe, que comumente nós encontramos nas orações, fazemos isso, e também você vai observar que na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ali ensina que nós devemos confessar os nossos pecados. Mas essa oração, ela não tem confissão de pecados, porque ela é marcada pela consciência da completa obediência de Cristo. E quando nós falamos aqui de obediência de Cristo, é que Ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se submeteu a estar debaixo da lei, e Ele cumpre então todas as exigências da lei que Ele mesmo fizera.
Mas não somente isso, ele também obedece a Deus no nosso lugar. Aquela chamada obediência passiva, ele sofre no nosso lugar. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ela é composta de súplicas insistentes, que é muito mais do que simples petições. E Jesus faz isso aqui, nessa qualidade de mediador, exercendo um dos seus ofícios, o ofício sacerdotal. Por isso a oração é chamada de oração sacerdotal. Dito isso, eu quero refletir nesta manhã sobre o seguinte tema: os 4 atributos da verdadeira igreja na oração sacerdotal de Jesus. Os 4 atributos da verdadeira igreja na oração sacerdotal de Jesus. Eu quero destacar em primeiro lugar que o Senhor pede por unidade na igreja. Você vai ver isso no versículo 11, a parte B, e dos versículos 20 a 23. Observe que nos diz, a parte B do versículo 11, para que eles sejam um, assim como nós. Ao fazer isso, Jesus está aqui dizendo que é um com o Pai. Ele está declarando nesta oração que ele é um em essência com Deus, portanto que ele é Deus. E ele pede então a Deus que haja unidade no meio da igreja, da mesma forma como há unidade entre as pessoas da Trindade. E aqui eu faço um destaque, meus irmãos, é que unidade aqui não é uniformidade, são coisas diferentes. Podemos agir de forma diferente, conforme a nossa própria personalidade, e todos nós temos personalidades diferentes. Mas permanecemos em harmonia quando o assunto é essencial. Quanto aos ensinamentos de Jesus, nós abrimos mão, somos capazes de abrir mão do nosso próprio direito para que haja unidade entre a igreja. É claro que nós abrimos mão do nosso modo de pensar, mas aquilo que estaremos fazendo em consonância com o outro está de acordo com as Escrituras Sagradas. Não é pelo capricho de ninguém, mas é por aquilo que nos ensina as Escrituras Sagradas. E quando a gente fala então em harmonia, como sendo algo essencial, nós não podemos esquecer aquilo que Paulo trabalha no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, que por sinal nós deveremos tratar disso na próxima semana, quando ele ilustra a igreja. Ele compara a igreja como um corpo com muitos membros, cada um tendo uma função distinta. Os órgãos do corpo são diversos, eles têm funções distintas, mas todos eles agem em harmonia, porque se não agir em harmonia, algo vai colapsar, algo está errado. Observe ainda aqui nos versículos de 21 a 23, nós vemos que essa unidade reflete a unidade do Pai e do Filho, e tem como objetivo que o mundo creia no Senhor. Veja lá os versículos 21 e 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que
sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Ou seja, meus queridos irmãos, o que muitas vezes nós vemos hoje nas igrejas, e isso muitas vezes transcende, isso aí passa os limites dos nossos muros, e há então uma grande batalha, que muitas vezes é travada num fórum que não tem competência para tal, como a internet, como o X, né, o antigo Twitter, como o Instagram, Facebook e outros mais, no que as pessoas se digladiando. Não é assim que o Senhor quer que a sua igreja viva, haja e permaneça, mas é de uma forma unida, a fim de que as pessoas vejam a nossa união, o amor entre nós, e assim ela creia que o Senhor Jesus foi enviado por Deus. Eu gosto muito de citar essa música, já devo ter citado aqui, uma música antiga da década de 1970, composta por um autor norte-americano chamado Ralph Carmichael. E essa música ela foi gravada pelos Vencedores por Cristo na década de 1970, que diz assim: no Espírito unido somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo Espírito unido somos um no Senhor. Quem dera que esse fosse o pensamento dessa igreja. Quem dera que esse fosse o pensamento de todas as igrejas que professam a Jesus como sendo o Senhor e Salvador. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, meus irmãos, além da unidade da igreja, é que Jesus também ora pela santidade da igreja. Versículos de 15 até o 17. Versículo 19, Jesus ora e destaca isso. A igreja, meus irmãos, ela foi chamada à santidade. Nós não podemos pensar em uma igreja que não seja santa. E quando nós falamos então de igreja, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ela pode ser representada de forma coletiva, de forma local, de forma regional e mundial, mas também de forma específica, porque a igreja ela é formada por pessoas. Então, Deus, em Cristo Jesus, nos chamou para a santidade. E quando nós falamos de santidade, nós estamos englobando aí os dois aspectos da santidade. O primeiro deles, que acontece quando impactados pela mensagem do Evangelho, pregada com fidelidade, nós somos regenerados. Ou seja, nós temos uma nova vida agora em Cristo Jesus. Esse momento então acontece aquilo que é conhecido como sendo uma santificação posicional. Ou seja, nós fomos separados por Deus, porque a santidade é exatamente isso, ser separado para Deus, separado do mundo. Mas muito mais do que isso, irmãos, quando Jesus ora pela santidade da igreja, Ele também está orando no sentido de que a igreja deve buscar a santificação. Esse é aquilo que é chamado do aspecto progressivo da doutrina. Nós devemos crescer em santidade, desenvolver a nossa salvação. Ou seja, hoje nós devemos ser melhores do que fomos ontem, e hoje nós devemos ser menos santos do que seremos amanhã. Então é uma luta constante da vida do cristão, da vida da igreja do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que nós somos separados para Deus, nós fomos regenerados,
mas nós vivemos como se nada acontecesse na nossa vida, esquecendo-nos daquilo que Jesus fala, aliás, que o apóstolo Paulo fala na Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Segundo, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É dessa forma então, meus queridos irmãos, que Jesus quer que nós vivamos. Jesus ora, dizendo no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, diretamente, irmãos, irmãs, Jesus nos chama para que sejamos cada vez mais parecidos com eles, e nós só seremos parecidos com Ele se observarmos a sua palavra. Ela é santificante para as nossas vidas. Nós precisamos lutar por isso. E no versículo 19, Jesus ainda diz algo interessante: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós não fomos chamados para continuar agindo como perdido pecador, mas fomos chamados para sermos pecadores redimidos em Cristo Jesus pelo seu sangue. E é interessante verificar que a santidade não é isolamento, mas a santidade é consagração no mundo. Jesus não pede que nós sejamos sacados do mundo. Ele não pede que o Pai nos tire do mundo, mas que nós sejamos guardados nele de todo mal e vivamos, portanto, de forma santa, que agrade ao Senhor nas nossas vidas. A igreja fiel, meus queridos irmãos, manifesta a sua santidade por meio da palavra. Se alguém confrontar você com a palavra, ela vai perceber em você que você está nesse processo de santificação. Portanto, santificação é muito mais do que aquilo que alguém possa pensar um ato, é um estilo de vida distinto que deve então nos levar cada vez mais para perto de Deus e também para nos fazer mais e mais parecidos com Cristo. A terceira coisa que eu destaco aqui, além da unidade da igreja, a santidade da igreja, é a chamada catolicidade da igreja. Veja o que diz o versículo 21. Para que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra católica, que às vezes a gente se arrepia até em pronunciá-la, ela não é propriedade da Igreja Católica Apostólica Romana. No seu sentido original, ela demonstra que essa igreja, que foi fundada pelo Senhor, ela está em todos os lugares do mundo. Então, é aquilo que nós poderíamos chamá-la, fica tão difícil, não é? Mas sim, de uma igreja universal. Pois bem, ela está presente em todos os lugares, não essa igreja universal do reino de Deus, mas a igreja está presente em todos os lugares. Cristo então ora por um povo específico que foi dado ao Senhor antes da criação do mundo, povo de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de todas as nações. Eles, portanto, receberão, ouvirão a mensagem do Evangelho e se tornarão cristãos aonde estejam. Interessante pensar que catolicidade e missão, elas caminham juntas, elas não caminham dissociadas, elas caminham juntos.
E isso acontece exatamente por conta da grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos pouco antes de ser assunto aos céus. Lembram, capítulo 28 de Mateus, versículo 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas não somente isso, também à luz de Atos 1:8, quando Lucas registra dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essa dimensão, é para essa dimensão que Jesus ora, para que sua igreja atinja na sua vida. Portanto, o que se fala aqui, meus queridos irmãos, nesse versículo, é uma missão global. Ela não é uma missão restrita à localidade que aqui estamos, no bairro de Brotas, mas ela é global no sentido que ela precisa também ser anunciada a Salvador como um todo, à região metropolitana, ao Estado, ao Brasil, ao mundo. E Jesus já incluía os que creriam por meio da palavra, inclusive para hoje. Então Jesus ora exatamente por aqueles frutos que acontecerão quando a sua igreja pregar o evangelho com fidelidade e serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo, tornando-se novas criaturas. A igreja, meus irmãos, portanto, ela é una, ela é santa e também espalhada em toda a face da terra. E ela é formada por todos aqueles que confessam com a sua própria boca que Jesus é o Senhor. E isso de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. A quarta e última característica, ou atributo da igreja mencionada nesta oração, é o atributo da apostolicidade da igreja. Não apenas a igreja ela é una, não apenas ela é santa, não apenas ela é católica, mas também ela é apostólica. Ponto, para aí. Observe o versículo 18, quando Jesus diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Enviar. A igreja nasce, meus irmãos, é muito interessante, da palavra transmitida por Cristo aos apóstolos. E ela deve então permanecer fiel a essa mensagem. Ela não precisa melhorar a sua mensagem, mas apenas ser fiel a ela. O deputado Nicolas Ferreira postou um vídeo semana passada, pelo menos foi a primeira vez que eu vi, e como ele faz, né? Viraliza, fundo preto, camisa preta, calça jeans, e falando muito bem. E ele diz que nós estamos vivendo hoje num mundo no qual a sociedade está impondo os seus costumes a nós. Se nós vamos para a escola, há então uma imposição de uma ideologia por trás, que ao invés de nós sermos instruídos naquilo que os nossos filhos precisavam ouvir, eles são instruídos em outras coisas. E você então, para que você possa estar bem, você tem como que se conformar, ser resiliente com aquela situação. Da mesma forma acontece no lado profissional, em todos os lugares. E o Nicolas, ele diz que nós como igreja, nós não fomos chamados para melhorar o mundo, mas para confrontar o mundo. É isso então que nós devemos fazer. E como haveremos de confrontar o mundo
pela nossa própria sabedoria. Não. Nós confrontaremos o mundo através da palavra de Deus. Lembram do que Jesus disse, versículo 17, capítulo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É ela então que os apóstolos receberam, foram treinados, permaneceram fiéis. A nossa igreja é a igreja apostólica nesse sentido. Observe que, de uma forma especial, Jesus ora pelos seus apóstolos do colégio apostólico inicial, menos pelo traidor, que já havia sido revelado. Capítulo anterior, você vai ver essa revelação, não é? Ele ora por todos, menos por Judas, porque esses lançariam as chamadas bases da doutrina da igreja. Atos 2:42. Lembra o que é que diz lá, a primeira parte? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? A doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos de Jesus, que eles foram treinados durante 3 anos. 3 anos Jesus ensinou aqueles homens o que é que eles deveriam dizer, como eles deveriam viver e como deveriam pregar. 3 anos. Então, eles lançaram a base doutrinal da igreja, mas não era propriamente deles, era de Cristo. Observe que nos versículos 6 e 7, ele ora pelos seus discípulos, seus apóstolos iniciais, porque Deus havia revelado o Pai, Jesus, melhor dizendo, havia revelado o Pai para os seus discípulos. Os versículos 8 e 14, o Senhor Jesus entregou as suas palavras, ou seja, os seus ensinamentos, àquele colégio apostólico inicial. Versículos 9 e 10, Jesus orava por eles e com eles. Versículo 12, Jesus os protegeu. Versículo 18, o Senhor os enviou. Por isso são chamados de apóstolos. Apóstolo significa enviado. A igreja, meus irmãos, ela é apostólica quando permanece firme na doutrina dos apóstolos. Veja o que nos diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Paulo escrevendo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a pedra fundamental é Jesus. Os apóstolos edificaram essas doutrinas a partir do ensinamento de Jesus, e nós somos convidados a permanecer nos ensinamentos de Jesus, que são os fundamentos dos apóstolos. E essa igreja também vive assim, e ela também vive em missão. O envio de Jesus à sua igreja é consequência direta do envio do Filho pelo Pai. E isso os missiólogos chamam de Missio Dei, ou seja, é a missão de Deus para a humanidade. É o envio de Jesus para morrer pelo seu povo, e nós agora somos convidados, como consequência, a também pregarmos esse evangelho. Algumas lições práticas para as nossas vidas, além daquelas que já falamos. Meus irmãos, nós somos convidados a superarmos os tribalismos denominacionais. Nós não podemos achar que nós somos os perfeitos e a única igreja que existe. Nós somos chamados então para romper com isso, para romper com partidarismos eclesiásticos, e somos chamados a viver para a glória do Senhor na sua igreja,
proclamando o Evangelho de Cristo e também anunciando e ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A fragmentação que acontece do corpo, ela nos enfraquece. Ela enfraquece o testemunho da igreja. E nós não podemos então viver nessa perspectiva de olharmos apenas para o umbigo, mas precisamos sim olhar para as Escrituras Sagradas. E se todos nós estivermos olhando para a Escritura Sagrada, nós viveremos em unidade, em uma unidade que nos fortalece. A segunda lição: sejamos, meus irmãos, contraculturais. Nós não podemos nos conformar com a cultura do presente século. Lembram disso quando eu expus capítulo 16 da Epístola aos Romanos, versículo 2. A ordem de Paulo era não se conformar. Segundo os estudiosos dizem, o que aconteceu ali é que já havia um processo de secularização no meio da igreja de Roma. Esse processo já havia sido iniciado. Então, quando Paulo usa a expressão negativa, não vos conformeis, era exatamente para chamar aqueles irmãos à realidade. Não se conforme com o mundo, seja contra a cultura do presente século, porque senão nós seremos esmagados, porque essa cultura, ela acontece como um rolo compressor. Não esqueça, a santidade é uma marca identitária da igreja do Senhor. Não queira ser diferente daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Queira ser diferente do mundo. Precisamos de irmãos, precisamos de pessoas, de igrejas fiéis à palavra de Deus, e não uma igreja moldada por ideologias sociais, por ideologias do presente século que nos afastam de Deus. Terceira lição, como já falamos, a missão ela é global. A igreja, ela não é um grupo isolado, embora ela esteja no mundo, né? Mas a missão é global, para que nós anunciemos o Evangelho nos nossos dias, cumpramos com o nosso papel, o papel que foi dado a nós outros. Precisamos então disso, meus irmãos, devemos amar, cooperar e enviar pessoas para as fronteiras mais distantes, mas também devemos fazer o nosso papel aqui. Para isso, nós teremos de sábado próximo a 8, acho que é isso, a nossa evangelização aqui na igreja. Você está convidado a vir. Saia da sua zona de conforto. É um sábado de manhã, de 9 às 12. É tão gostoso, a gente vem aqui, a gente ora, compartilha, sai para evangelizar, como o semeador que sai a semear. E fazemos isso, obviamente, com lágrimas nos olhos, mas Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz, melhor dizendo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A quarta e última lição. Retornemos à centralidade das Escrituras. Nós não podemos agir de forma dissociada das Escrituras Sagradas, mas nós precisamos agir conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam. O desafio, meus irmãos, é não inovar em doutrina, mas permanecer naquilo que nós recebemos. Há tanto modismo nos nossos dias, mas nós não podemos praticá-los. Nós não podemos pensar que a saída para a igreja agora é que todos os homens da igreja participem dos legendários. Nem tão pouco podemos pensar que a saída da igreja agora é
comprar um livro chamado Café com Deus e se reunir em torno daquele livro como se fosse a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, voltar à prática da palavra de Deus. Tome café em casa com Deus, ou entre os irmãos, todos, sem excluir ninguém, para que nós possamos, enfim, crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus. E eu concluo então o sermão dizendo o seguinte: a oração sacerdotal de Jesus em João 17 nos mostra o que Jesus espera da sua igreja, o que Jesus quer da sua igreja. Ele ora então por essas 4 coisas: unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Não por instituições, mas por um povo regenerado, que vive em novidade de vida, santificado pela palavra, unido pelo amor, espalhando a mensagem do Evangelho de forma fiel para todo mundo. São essas as características que Ele quer da sua igreja. Eu trago então um desafio final. As perguntas: você faz parte da igreja pela qual Jesus orou? Pergunta para você. Segunda pergunta: a sua comunidade reflete essas marcas? Ou será que nós estamos tão distantes delas? O meu desafio então é que nós sejamos uma igreja que responde positivamente à oração de Cristo, com obediência, fidelidade, com zelo, para que o mundo creia em Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe.